Uma jovem chamada Mariane começou a acordar com manchas inexplicáveis em seu corpo, o que levou seu pai, Thomas, a tomar providências instalando uma câmera em seu quarto. A família, que morava na região sudeste do país, parecia comum, sem nada que a distinguisse dos outros na comunidade. No entanto, os eventos que se seguiram se tornaram cada vez mais perturbadores. Ruídos estranhos começaram a ser ouvidos à noite, mas foram ignorados a princípio. Porém, as marcas que surgiam nas pernas de Mariane, de 13 anos, todas as manhãs, confundiam a todos e deixavam Thomas cada vez mais preocupado. Embarque nessa história emocionante agora. Se você já conhece o nosso canal e quer nos apoiar a continuar criando mais vídeos como este, por favor, aperte o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Thomas sentia um carinho especial por Mariane, que sempre foi sua principal motivação para enfrentar as dificuldades da vida. O vídeo da câmera revelou uma verdade inesperada, algo que a família jamais poderia imaginar. A situação, que já era preocupante, se agravou drasticamente, e Thomas sentiu que precisava desvendar o mistério para garantir a segurança de sua filha, a qualquer custo. Já fazia um tempo que Thomas notava que sua filha estava agindo de maneira diferente. Ele se sentia um pouco culpado, imaginando que talvez fosse algo relacionado a ele mesmo. Thomas amava sua filha e jamais queria causar-lhe qualquer tipo de sofrimento. Talvez fosse a falta de tempo e atenção que ele estava dedicando a ela que a deixava irritada. A culpa de Thomas aumentou quando a primeira madrasta de Mariane, Renata, entrou em sua vida e o relacionamento entre eles começou a se aprofundar. Apesar disso, Thomas havia prometido a si mesmo que nunca abandonaria sua filha. Ele e Mariane tinham uma conexão forte. Após a separação de seus pais biológicos, apesar da tristeza e do desespero, Mariane escolheu ficar com o pai. Após o término de seu relacionamento com Renata, Thomas se sentiu perdido e recorreu a métodos pouco saudáveis para lidar com sua dor. No entanto, Mariane, mesmo sendo tão jovem, desempenhou um papel crucial em ajudá-lo a se recuperar. Ela cuidava dele, limpava a casa e ajudava a preparar refeições. Aos poucos, Thomas começou a superar seu abatimento. Foi durante essa fase de recuperação que ele conheceu Madalena, que trabalhava no mesmo prédio onde ele participava de reuniões de apoio semanais. No início, Thomas não tinha certeza de como a presença de Madalena influenciaria sua vida e a de Mariane. Ele se esforçava para compensar sua ausência anterior na vida da filha, dedicando-se completamente a ela e reforçando o vínculo entre eles. Contudo, o comportamento de Mariane começou a mudar após Madalena se mudar para a casa deles. A mudança em Mariane tornou-se evidente quando Thomas comunicou sobre a nova coabitação com Madalena. Antes disso, Mariane sempre foi aberta com o pai, compartilhando detalhes do seu dia a dia. Thomas valorizava essa sinceridade, mas, com o tempo, ela passou a ser mais reservada. O comportamento de Mariane continuava a mudar, deixando Thomas cada vez mais preocupado. Ele acreditava que as mudanças eram parte natural da adolescência, sem perceber que havia outra causa. A situação piorou progressivamente. Mariane, que antes era alegre e sociável, começou a ficar mais retraída, isolando-se no quarto e evitando interações familiares. Quando Thomas tentava conversar com ela, Mariane parecia distante e pensativa. Preocupado com essa transformação, Thomas começou a pensar nas possíveis razões. Ele suspeitou que o impacto das redes sociais pudesse estar afetando a filha e até considerou monitorar suas atividades digitais. Porém, sem que ele soubesse, as redes sociais não eram o problema mais urgente de Mariane. Confuso, Thomas buscou orientação de sua mãe. "Você já tentou simplesmente falar com ela?" perguntou ela, claramente preocupada. Thomas, um pouco embaraçado, percebeu que talvez a solução fosse mais simples do que imaginava. Ele foi até o quarto de Mariane, bateu suavemente na porta e perguntou se algo a estava incomodando. Thomas esperava ansioso pela resposta, esperando finalmente descobrir o que estava acontecendo com sua filha. Mariane olhou para Thomas com um misto de reflexão e preocupação. Ele percebeu a angústia nos olhos dela, mas também notou uma leve hesitação. Ele precisava entender a raiz desse comportamento recluso de sua filha. "Eu realmente gosto deste quarto, e é por isso que fico aqui", respondeu Mariane finalmente. Thomas parou, tentando entender se ela estava sendo sincera. Embora nunca tivesse invadido sua privacidade antes, ele recuou um pouco, esperando que sua atitude demonstrasse confiança nas palavras dela. "Estou aqui para você, sempre que precisar", disse ele com sinceridade. "Mesmo que seja apenas para conversar."
Um leve sorriso surgiu no rosto de Marianne, trazendo algum alívio a Thomas. Ele decidiu confiar em suas palavras, mas mais tarde viria a questionar essa escolha. Ele acreditava que, se houvesse algo sério, ela se aproximaria. Talvez o comportamento recluso de Marianne fosse apenas uma fase de crescimento, pensou Thomas, mas ele não conseguia se livrar da preocupação com seu isolamento crescente. Sabia que precisava dar espaço para que ela se abrisse no tempo dela. Contudo, Thomas logo não conseguiu ignorar os sinais de alerta. Durante as férias de verão, Marianne passava mais tempo em casa, mas não demonstrava interesse em sair com os amigos. Com o calor intenso, ela usava roupas leves, que revelavam seus braços e pernas. Foi então que Thomas notou algo. Manchas escuras nas pernas de Marianne. No início, ele pensou que ela tivesse caído e decidiu não comentar. Mas, na manhã seguinte, Marianne apareceu no café da manhã com novas marcas nos joelhos. Parecia improvável que ela tivesse caído novamente nos mesmos lugares. Isso acendeu a preocupação de Thomas, e ele sentiu-se obrigado a perguntar sobre os machucados. Uma sensação de mal-estar começou a crescer dentro dele. Marianne olhou para Thomas por um momento prolongado antes de desviar o olhar para as pernas. Ele a viu lutando por uma explicação. Ela mordeu o lábio, visivelmente desconfortável, antes de finalmente responder. Eu acordei com eles. Essa resposta só levantou mais questões na mente de Thomas. Ele refletiu sobre as palavras de Marianne, ponderando se sua filha estava tentando confundi-lo. No entanto, Marianne não era conhecida por inventar histórias e sempre fora direta e honesta. Eu tenho uma pomada para os machucados, Madalena interveio do outro lado da sala. Ela se levantou rapidamente e ofereceu ajuda a Marianne. Apesar de Thomas saber que uma simples pomada não resolveria a situação, ele observou enquanto as duas recuavam para o quarto para buscar o medicamento. Nos 2 dias seguintes, as coisas pareciam voltar ao normal. No entanto, em uma noite, algo incomum aconteceu. Thomas foi despertado por ruídos estranhos vindos de fora de seu quarto. Preocupado, ele se levantou rapidamente e olhou ao redor. Madalena não estava ao seu lado, o que o fez franzir a testa. Cautelosamente, Thomas saiu da cama e caminhou silenciosamente pela casa escura. Os sons inquietantes vinham do quarto de Marianne. O coração de Thomas disparou quando uma sensação de alerta o atingiu. Aproximou-se da porta do quarto de Marianne, respirou fundo e hesitou, ponderando se violar a privacidade da filha era justificado naquele momento. Quando estava prestes a girar a maçaneta, Madalena apareceu silenciosamente atrás dele. Você está acordado? Você ouviu isso também? Sussurrou ela, com apreensão evidente nos olhos. Thomas lutava contra o medo crescente, tentando manter a calma. Madalena segurava um taco de beisebol e o entregou a ele. Ele não questionou por que ela o tinha trazido, mas sentiu-se aliviado por ela ter pensado nisso. Com um movimento rápido, Thomas empurrou a porta. Marianne acordou com um grito enquanto eles invadiam seu quarto, quebrando o silêncio da noite. Ela olhou ao redor, desorientada, os olhos arregalados de confusão. Thomas, segurando o taco com firmeza, examinou o quarto com o peito arfando. Inicialmente, não viu nada fora do comum. Madalena, trêmula, apontou para a janela. Thomas se aproximou rapidamente, e ao olhar para fora, viu apenas a escuridão da noite e as luzes distantes da cidade. Ele fechou a janela, e voltando-se para Marianne, explicou que tinha ouvido barulhos vindos de seu quarto. Marianne, no entanto, garantiu que tudo estava bem, embora seu olhar tenha cintilado brevemente na direção de Madalena, o que despertou a suspeita de Thomas. Ele percebeu que as explicações de Marianne frequentemente giravam em torno de Madalena e decidiu abordar a questão diretamente. Você está envolvida no que está acontecendo com Marianne? Perguntou ele, buscando desesperadamente respostas. Ele queria entender se Madalena tinha alguma conexão com os estranhos ruídos e os hematomas que tinha notado na filha. Madalena, claramente surpresa, respondeu. Eu estava bem ao seu lado quando entramos. Não fui eu. Suas palavras pareciam sinceras, mas as experiências passadas de Thomas com uma parceira enganosa ainda o deixavam desconfiado. Ele se sentiu perturbado, a dúvida corroendo sua confiança. Mesmo assim, ele sabia que Madalena estava ao seu lado quando entraram no quarto de Marianne, e sua negação parecia genuína. Thomas ponderou sobre o peso de suas suspeitas, consciente de que poderia descobrir uma verdade que mudaria suas vidas.
Os acontecimentos misteriosos pareciam desestabilizar o ambiente desde que Madalena se mudará para viver com eles. Thomas notou a tensão entre ela e Marianne, o que o levou a se perguntar sobre possíveis motivações ocultas, ou se suas próprias inseguranças estavam ressurgindo. Ele resolveu abordar a situação com calma e imparcialidade. Considerando a natureza introvertida de Marianne, que preferia passar seus dias absorta em livros e evitava encontros sociais, Thomas ficou intrigado com a origem dos hematomas. A janela aberta quando ele entrou no quarto levantou mais dúvidas do que respostas, dado o tamanho pequeno da abertura e a altura da sala, tornando improvável a entrada de alguém de fora. Thomas sabia que, por mais assustador que fosse, ele precisava continuar investigando. A mente de Thomas estava à beira do colapso enquanto ele tentava entender os eventos que aconteciam ao seu redor. A situação piorava a cada dia. Novos hematomas apareciam nas pernas de Marianne, e ela não conseguia explicar sua origem. Para complicar ainda mais, Madalena também afirmava não estar envolvida, e os sons estranhos continuavam, deixando Thomas intrigado quanto à sua origem e ao impacto sobre a filha. Além disso, Marianne não estava dormindo bem. Embora fosse para a cama cedo, ela parecia abatida e exausta na manhã seguinte, com o apetite reduzido, mal tocando as refeições e fitando o prato com um olhar distante. Thomas, percebendo a gravidade da situação, sabia que precisava agir rapidamente. Quando tentou discutir o estado dela, suas perguntas foram recebidas com resistência. Marianne reagia com frieza e saía abruptamente, indiferente às preocupações dele. A mudança drástica no comportamento de Marianne era tão profunda que Thomas começou a questionar sua própria percepção da realidade. Ele se perguntou se ela poderia estar enfrentando um problema psicológico ainda não diagnosticado. Enquanto isso, Madalena, antes tranquila, agora demonstrava grande preocupação. A situação levou Thomas a buscar orientação médica. Surpreendentemente, o médico informou que Marianne estava saudável, sem nenhuma anomalia física. Havia apenas um leve declínio em seus níveis sanguíneos devido à má alimentação, mas nada que explicasse as mudanças drásticas em seu comportamento e os hematomas. Embora o diagnóstico trouxesse algum alívio, também aprofundava o mistério, deixando Thomas ainda mais confuso e preocupado. No dia seguinte, um inesperado bater à porta interrompeu Thomas. Ele não estava esperando ninguém. Ao abrir, encontrou uma mulher séria que se apresentou como Sra. Fátima, dos serviços sociais. Com a garganta seca, Thomas entendeu que sua visita não era casual. A Sra. Fátima deixou claro que estava ali para investigar uma questão preocupante envolvendo Marianne e seus pais. O desespero tomou conta de Thomas. Ele jamais havia machucado sua filha, mas as circunstâncias sugeriam o contrário. Thomas ficou perplexo ao descobrir como os serviços sociais souberam de sua situação, já que sempre manteve seus assuntos pessoais reservados. A assistente social explicou que o médico de família havia relatado os ferimentos inexplicáveis de Marianne. Thomas compreendeu as implicações graves, mas sabia que não tinha culpa. Ansiosa para esclarecer a situação, a Sra. Fátima insistiu em falar com Marianne, e Thomas apoiou totalmente a iniciativa. Ele a conduziu até o quarto da filha e permitiu que elas conversassem em particular. Enquanto a porta se fechava atrás delas, Thomas esperava do lado de fora, tenso. Nesse momento, Madalena chegou em casa, retornando das compras. Thomas andava nervosamente de um lado para o outro no corredor. Do lado de dentro, ele podia ouvir as vozes abafadas da assistente social e de Marianne discutindo algo que não conseguia entender. Ele temia a possibilidade de perder a filha por motivos que não estavam sob seu controle. O tempo parecia se arrastar enquanto a Sra. Fátima e Marianne continuavam conversando a portas fechadas. Quando finalmente saíram, a assistente social parecia um pouco mais relaxada, com o casaco removido e as mangas arregaçadas, mas Marianne estava claramente abalada, seus olhos expressando ansiedade e tristeza. Thomas se aproximou, desesperado por respostas. Será que a assistente social havia descoberto algo que ele ou Madalena não perceberam? Apesar da raiva crescente, Thomas sabia que o bem-estar de sua filha era o mais importante. Ainda assim, ele não conseguia deixar de pensar no que Marianne e a Sra. Fátima poderiam ter discutido. Quando estava prestes a perguntar, a assistente social apenas disse: "Entrarei em contato", e saiu rapidamente. Thomas sentiu como se tudo estivesse desmoronando. Marianne olhou para ele, os lábios tremendo e lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu só disse a ela o que te disse, pai", explicou. "Todas as manhãs eu acordo com marcas que não sei de onde vêm. Está tudo bem",
querida, disse Thomas, ajoelhando-se e estendendo os braços. Mariane correu para o seu abraço, segurando-o com força, ciente dos desafios que enfrentariam. Quando a assistente social entrou em contato, ela apenas forneceu diagnósticos genéricos, sem muitas informações. A situação estava insustentável. Thomas havia feito de tudo para descobrir a origem dos hematomas de Mariane. Consultas médicas, conversas com Madalena, e ainda assim, nada. Seu relacionamento com Madalena também estava se deteriorando, com as acusações diárias desgastando ambos. Determinando que precisava de respostas, Thomas foi a uma loja e comprou uma câmera de vigilância. Instalou o sistema, decidido a identificar a causa dos ferimentos de Mariane. Ele estava convencido de que a solução para o mistério estava dentro de casa, já que apenas ele, Mariane e Madalena viviam lá. Ele posicionou a câmera no modo de visão noturna, determinado a resolver o enigma e confrontar quem ou o que estivesse causando os ferimentos em sua filha. As imagens capturadas revelaram uma realidade inesperada. Thomas, Madalena e Mariane não estavam preparados para o que iriam ver. Naquela noite, Thomas sentou-se ansiosamente na sala de estar. Ele havia informado Madalena sobre seu novo cronograma de trabalho, envolvendo a organização de documentos, e depois que ela e Mariane subiram para dormir, ele ativou a câmera. Horas se passaram sem qualquer atividade significativa, até que, após a meia-noite, Thomas começou a ouvir sons vindos do quarto de sua filha. Os mesmos barulhos inquietantes que o atormentavam estavam de volta. Ele olhou para a tela da câmera e viu inicialmente Mariane dormindo tranquilamente, segurando um livro que estava lendo. 10 minutos se passaram, e tudo parecia normal, até que algo estranho aconteceu. Mariane sentou-se na cama, com o cabelo caindo sobre o rosto e um leve sorriso nos lábios. Ela começou a emitir sons estranhos, como gemidos, e então, de maneira assustadora, começou a se mover de costas pela cama. Thomas sentiu uma onda de pavor ao ver sua filha parecendo ter uma crise, tremendo e se contorcendo. Ela se movia de maneira incomum, como se estivesse sob o efeito de algo estranho. Desesperado, Thomas gritou o nome de Mariane e correu para o quarto dela. Madalena saiu rapidamente do quarto, confusa com a comoção, mas ao perceber o que estava acontecendo, seu comportamento mudou imediatamente. Quando Thomas entrou no quarto de Mariane, tudo havia se acalmado. Ela estava dormindo serenamente, sem nenhuma lembrança do ocorrido. Preocupados, os pais levaram Mariane ao médico, levando consigo as imagens gravadas. O médico, intrigado com o vídeo, admitiu que nunca havia visto nada assim antes. Ele encaminhou Mariane a um especialista, que realizou testes extensivos, incluindo um estudo do sono para monitorar a atividade elétrica em seu cérebro. Os resultados revelaram uma atividade incomum no lobo temporal de Mariane, indicando que ela estava sofrendo de crises noturnas, possivelmente relacionadas a uma atividade irregular no lobo temporal. O especialista explicou que essas crises podem ser complexas e nem sempre são totalmente tratáveis. Ele detalhou os diferentes tipos de crises e enfatizou a importância de avaliações adicionais. Após testes adicionais, o especialista apresentou um relatório completo. As crises de Mariane foram classificadas como do tipo tônico-clônicas, que geralmente duram menos de 5 minutos e envolvem rigidez muscular e contrações, exatamente como Thomas havia testemunhado. Mariane recebeu medicação anticonvulsivante, e graças a isso, ela se recuperou bem, voltando a ser a menina alegre de sempre. Thomas também ficou aliviado ao descobrir que Madalena não tinha relação com o que havia acontecido, afinal, tinha sido tudo coisa de sua cabeça. Felizmente, ele voltou a ser feliz ao lado de sua família. Se estivesse no lugar de Thomas, qual atitude você tomaria quando visse os hematomas no corpo de Mariane? Suspeitaria de Madalena? Além disso, você acha que o fato de Thomas ter colocado uma câmera no quarto de sua filha foi muito invasivo ou foi válido? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.